Eu não tenho medo de filme de terror, mano. Só dos que eu assisto. Falando sério agora, eu nunca tive muito hábito de assistir filmes de terror. Pra mim nunca fez muito sentido você voluntariamente gastar seu dinheiro pra sentir medo, porque ninguém gosta de sentir medo. Você se sentia feliz quando sua mãe te largava na fila do caixa porque viu que o sabonete da Rexona tava em promoção? Claro que não. Você se cagava de medo e ninguém gosta de sentir medo. Mas finalmente eu amadureci um pouquinho, o suficiente para que eu parasse de sentir medo de filmes de terror e suspense no geral. Aí eu me permiti assistir alguns filmes desse gênero e eu percebi que eu não gosto tanto assim da maioria deles. É óbvio que eu amo clássicos como Psicose e Silêncio dos Inocentes, mas quando se trata de filmes atuais de terror, eu não costumo ligar bolhufas para a maioria deles, porque grande parte só é composta por sustos gratuitos e personagens com a mesma profundidade de uma caixa de paracetamol. Mas ignore tudo que eu falei até agora, porque o nosso Lorde e Salvador, Jordan Peele, pegou na minha mão e me ensinou que filmes de terror barra suspense podem voltar a ser bons, sim. E como um presente de Deus propriamente dito, eu assisti Get Out. Recentemente, Get Out foi eleito como o melhor roteiro do século, o que é estranho já que ainda falta um tantinho considerável de tempo para o século acabar, mas enfim. Inicialmente eu questionei bastante essa decisão, já que eu obviamente sei muito mais do que a crítica especializada, mas depois eu comecei a entender o que fez Get Out receber esse título, e eu realmente acho que essa obra tem méritos suficientes para justificar a premiação que recebeu. Porque esse filme não se contenta em ser só mais um filme de suspense em que um cara vai a um ambiente estranho e descobre segredos inimagináveis. Esse filme não se limita aos estereótipos e aos clichês de seus semelhantes. Get Out aspira a ser muito mais que isso, dizer muito mais que isso, mas ao mesmo tempo se mantendo em uma premissa extremamente simples, em uma atmosfera extremamente simples. Get Out é um adepto da filosofia de que menos é mais. Então hoje eu vou tentar explicar como, na minha opinião, Get Out subverteu o gênero de terror e suspense. O que fez esse filme se destacar de outros longas desse gênero foi o fato de que Get Out pega todos os elementos que você espera encontrar em um filme de terror e executa eles de modo que, em um nível superficial, parece ser a mesma coisa de sempre, mas com uma análise um pouco mais profunda você percebe que esses elementos repetidos, entre aspas, são usados de modos completamente inovadores e que provocam um tipo de incômodo no espectador que nenhum outro filme do gênero jamais me fez sentir. A premissa inicial do filme é esse brother negro que namora uma mina branca e tá indo visitar a família dela que mora em uma casa afastada da cidade. Por saber que se trata de um filme de terror, você já sabe que a família dessa moça esconde algum podre. Seria um filme de terror muito chato se o Chris fosse lá e só jogasse Monopoly com os sogros. E sim, essa família tem hábitos questionáveis, pra dizer o mínimo, mas quando nós somos introduzidos a essa família, eles não são pessoas incomuns ou anormais. E a bizarrice deles não são rituais sanguinolentos ou nada tão fora do comum. Eles são uma família completamente normal. Eles têm dois filhos, não são racistas, têm álbuns de fotos com seus ancestrais, não são racistas, comem lanches da tarde no jardim reunidos, recebem seus familiares em casa e não são racistas. E aqui entra o comentário social desse filme, porque o Jordan Peele faz uso de elementos muito sutis e inteligentes para debater o tema racial, de uma forma que eu sinceramente não vi nenhum outro filme, pelo menos desse gênero, fazer. Ao invés de usar personagens abertamente supremacistas e que odeiam outras etnias, o diretor faz uso de uma família branca extremamente liberal e que, em um primeiro momento, respeita completamente pessoas negras. Mas o que Jordan quer mostrar é que atualmente nós estamos trocando um tipo de segregação racial por outro, em que antes negros eram abertamente inferiorizados e agora são constantemente romantizados e lembrados que são negros. As pessoas não te tratam como um ser humano, e sim como uma pessoa de pele preta, nada mais que isso. E por isso todo mundo ao redor do Chris faz questão de afirmar pra ele o tempo todo de que eles não têm preconceito, e que eu votaria no Obama pela terceira vez, e meu marido adora o Tiger Woods. Ou, é verdade que o deles é maior? Pessoas negras ainda não são vistas simplesmente como pessoas, mas como seres exóticos de outro planeta que só servem para serem inferiorizados ou idealizados. E aqui eu volto ao que eu citei anteriormente, sobre a forma diferente de desconforto que esse filme provoca em quem o assiste. Porque aqui você não tá desconfortável porque essa família claramente assassinou 23 pessoas, mas porque você sabe que o Chris é visto como um objeto estranho, ele claramente não é bem-vindo naquele local. Isso produz um sentimento antagônico tanto no Chris quanto em você que tá assistindo. Porque se essa família é tão liberal e tão antirracista quanto eles dizem, por que eles continuam lembrando o Chris de que ele é negro? Porque eles não tratam ele como uma pessoa normal. Esse é o elemento de subversão desse filme. Porque na maioria dos filmes
filmes de terror nós acompanhamos um protagonista normal que é inserido em um ambiente estranho. Mas aqui nós vemos um ambiente inicialmente normal que recebe um protagonista visto como um elemento estranho. Aqui o elemento em comum que causa estranhamento e fascínio não é o ambiente ao redor do protagonista, é o próprio protagonista. Os papéis desses pontos narrativos foram invertidos ou subvertidos para ficar bonitinho combinando com o título. Óbvio, depois nós vemos que de fato só tem gente maluca naquele lugar e que esse ambiente é sim completamente deturpado, mas mesmo assim eu acho que esse é um mérito que merece atenção. Uma outra forma muito interessante que o filme usa para subverter as normas dos filmes de terror é justamente o elemento que causa desconforto nos personagens e na audiência. Em outros filmes de terror, como por exemplo Midsommar, o que causa estranheza são os hábitos completamente inumanos e cruéis que esse culto pagão submete aos protagonistas. Mas no caso de Get Out, o que causa estranheza não é nada fora da nossa realidade. A causa de todo o terror que Chris passa é simplesmente a cor de sua pele. E é isso que destaca esse filme em relação a outros filmes de terror. Porque aqui o motivo pelo qual o protagonista passa por tudo que passou é real. E é algo que ele não é capaz de mudar. Eu sei que a Layla consegue escapar do Norman Bates, eu sei que a Clarice consegue escapar do Hannibal, mas eu também sei que o Chris não consegue escapar da cor que ele tem. O que o diretor desse filme fez é pegar um problema real pré-existente e inseri-lo em um contexto hiperbólico com uma pitada de ficção científica e até um pouco de misticismo. Além disso, o filme constantemente te fornece a quantidade exata necessária de uma verdade falsa em que você acredita, enquanto faz uma crescente suspeita verdadeira crescer dentro de você. E os elementos que o filme usa pra fazer isso são muito fodas, velho. Tem alguns mais óbvios, como por exemplo, todas as pessoas negras do filme claramente tendo algum parafuso a menos, e também o fato de que essas mesmas pessoas são vistas como uma espécie exótica de papagaio pelas pessoas brancas do filme. Mas também tem outros mais sutis, como o jardineiro ser estranhamente íntimo da família da Rose, ou os familiares brancos chegarem todos em carros pretos. E não é porque eles chegaram de um enterro ou algo assim, e sim uma simbologia de eles serem pessoas brancas usando corpos negros, e nesse caso, um carro negro. Ou o telefone do Chris, que constantemente é tirado do carregador. Ou esse ursinho, que quando o Chris acordou estava com os olhos diretamente virados para ele. Ou esse globo terrestre, que está destacando especificamente o continente africano. Enfim, eu posso ficar dando exemplos aqui para sempre. O nível de detalhe desse filme é absurdo. Mas para dar um resquício de esperança para ainda tentar manter a aparência normal dessa família, o filme utiliza a personagem da Rose, que reage estranhamente a todos os comentários esquisitos de seus parentes, genuinamente serve como apoio pro Chris e no geral parece ser a única pessoa branca normal desse filme. Man, white people, right? I don't know if she was white. Well, you can kind of tell from their voice. Yeah. Sempre que o Chris tem uma crise existencial, ele busca apoio nela. Ela realmente está lá para ajudar ele e serve como um refúgio, uma âncora para ele se apoiar e não despirocar as ideias. E é por isso que a cena de revelação de que ela é tão deturpada quanto sua família é tão efetiva. You know I can't give you the keys, right, babe? Porque até aquele momento ela se mostrava consciente do constrangimento que o Chris estava sendo submetido. Então tanto o Chris quanto eu que estava assistindo me apeguei a ela e botei na minha cabeça que ela é normal. Eu quis acreditar que ela é normal, mas não. E não satisfeita, depois nós descobrimos que ela é a pior pessoa dessa família. Porque sequestrar pessoas e roubar seus corpos, tudo bem, eu passo um pano. Mas comer cereal e beber leite separadamente, aí não. Aí atingiu meu limite, foi mal. Eu também acho importante eu falar um pouco sobre o próprio Chris, porque com base no que eu falei sobre ele até agora, parece que a única característica marcante nele é ser negro. Mas não. Diferente da grande maioria dos personagens de filmes de terror, aqui o Chris tem sim uma complexidade considerável. Ele não chega a ser um Walter White da vida, mas cumpre bem seu papel. Então, existe esse conceito literário que você não é obrigado a conhecer, que se chama Characters... Em inglês é foda. Character's Ghost, que traduzido literalmente significa fantasma do personagem. Mas eu espero que esteja óbvio que esse conceito não trata de fantasmas literais. O fantasma de um personagem seria basicamente um evento que aconteceu em seu passado ou em seu presente, tanto faz, que define quem ele ou ela é até hoje. Em The Last of Us, por exemplo, o fantasma do Joel é a morte de sua filha, ou em Avatar, o fantasma do Zuko é o banimento que ele sofreu da Nação do Fogo, sacou? E o fantasma do protagonista Chris é a morte de sua mãe, quando ele era bem criança ainda. Ela morreu atropelada bem perto de sua casa e Chris se convenceu de que ele poderia ter salvado ela, mas propositalmente escolheu não fazer isso. Ele fez isso porque ele odeia sua mãe?
Não, porque ele teve medo de que se ele atendesse ao socorro, o medo e a suspeita dele se tornariam reais. E lidar com problemas reais é muito mais difícil do que com suspeitas soltas na sua cabeça. Então ele preferiu simplesmente assistir televisão, se tornando alguém que assiste eventos irreais enquanto sua mãe agonizava e lutava para manter sua respiração, se tornando um mero espectador. E o que torna esse fantasma de personagem tão efetivo é que esse contexto de passividade e escolher não lidar com problemas está diretamente ligado à cirurgia que a Rose quer fazer nele. Ela quer dar o corpo do Chris para esse velho cego e tornar Chris um espectador. De novo, o mesmo espectador que ele foi durante sua vida inteira como fotógrafo. O mesmo espectador que assistiu televisão enquanto sua mãe agonizava na rua. O mesmo espectador que observou o cervo atropelado morrendo. Ele será um espectador novamente, só que agora um espectador da própria vida. E é isso que torna o personagem do Chris tão consistente e coeso com a trama em geral. Porque os traumas que definem ele e os desafios tanto psicológicos quanto físicos que ele precisa superar no filme estão tematicamente conectados. Toda linha de diálogo, todo o maneirismo e todos os objetos que constituem as cenas foram escolhidos a dedo para compor um roteiro perfeitamente construído. Nenhuma cena é gratuita e deslocada. Tudo tá lá para servir um propósito justificado que se amarra perfeitamente e não deixa pontas soltas. Mas a melhor forma em que o filme subverte o gênero de terror é, sem dúvida, a cena final. Porque quando você tá vendo qualquer outra obra de terror, o que os personagens mais querem é chamar a polícia, porque ela seria capaz de proteger ela dos perigos que os estão perseguindo. Mas Geralt vira essa noção de cabeça para baixo ao mostrar uma situação em que, caso a polícia chegue, nós sabemos que as coisas não vão acabar bem pro protagonista. Enquanto em outros casos você torce para a polícia chegar, nesse caso aqui você se ajoelha e reza para todos os deuses que a polícia não chegue. E por isso, quando o Chris acha que a polícia chegou, ele imediatamente levanta as mãos, apesar de ele ser a vítima de absolutamente tudo. Existe inclusive um final alternativo desse filme em que o Chris realmente é preso e tal, mas eu confesso que eu agradeço muito mais o final canônico, que é o mais feliz, porque eu não ia aguentar ver esse cara passando por tudo isso e no final ser preso. Eu ia morrer por dentro. Então é isso, gente. Esses são os métodos que Geralt utilizou para se destacar como uma obra que consegue inovar muito sem tentar demais e trazer uma outra perspectiva para os filmes de terror, que respeita a inteligência de seu público e não conta com decisões estúpidas dos personagens ou conveniências inacreditáveis para avançar a trama. O filme sabe que ser melhor não necessariamente significa ser maior, e dedica o seu limitado orçamento de 5 milhões de dólares para trazer inovações temáticas e narrativas, que apesar de já terem sido abordadas anteriormente, ninguém fez isso dessa forma. E é assim que Corra subverte o gênero de terror e suspense. Can be